Bom dia, pessoal. Bom dia quem está aqui na sala. Ó, a gente finaliza o livro a partir da aula de hoje, tá? Com a página 66. Aspectos econômicos e políticos dentro da Oceania, tá? O primeiro ponto aí que eu vou destacar com vocês sobre essa questão dos aspectos econômicos é que dentro da Oceania, a gente precisa destacar aí, quando a gente fala sobre tantos aspectos naturais, populacionais e econômicos, a gente viu que quem se destaca aí são os dois países aí, obviamente localizados nas duas maiores ilhas, né? Que no caso a Austrália e a Nova Zelândia. Aqui, quando a gente for falar sobre os aspectos econômicos, vai seguir o mesmo processo, tá? A gente vai focar principalmente nesses dois países, ok? Então, como vocês estão observando aí, dentro da Oceania, um dos principais pontos que dificultam aí o desenvolvimento das atividades econômicas são justamente aí as questões climáticas, que vão, obviamente, dificultar também o processo de ocupação humana dentro do continente, também ligadas aí ao relevo. Então, consequentemente, as atividades econômicas, elas acabam ficando um pouco comprometidas, tá? Dentro desse continente. E, por outro lado, é claro, aí, os planaltos e as planícies acabam aí sendo ideais para o desenvolvimento de algumas atividades. Tanto que foi isso que a gente tinha visto na aula anterior, onde a gente viu a maior concentração de populacional e de atividades econômicas são justamente nas áreas mais planas, tá? Mas isso, é claro, não é uma regra apenas da Oceania, tá? Em muitos outros locais no mundo, essa ideia de ocupação das áreas planas, ela permanece a mesma, tá? Aí a primeira questão aí, ela diz o seguinte, ó, identifique a forma de relevo representada na imagem abaixo. Quais atividades econômicas podem ser favorecidas por essas características de relevo? E aí, coloquem aí a pecuária, tá? Como por exemplo aí. E a agricultura também. Mas, como resposta aí do livro, podem colocar só pecuária, tá? E aí a segunda questão, ela já questiona a gente sobre quais são outras atividades econômicas que são desenvolvidas dentro da Oceania. E a gente vai ver isso a partir do mapa na página seguinte, tá? Vamos lá. Quando a gente pensa, então, nas atividades econômicas na Oceania, e aí destacando, no caso aí, a Austrália, como sendo o principal país, a gente vai observar que a atividade econômica ela é bastante diversificada, tá? Então, ou seja, em várias áreas a gente vai ter uma atividade econômica acontecendo, tá? Desde aí, indústria, agricultura, pecuária e também mineração, tá? Então, em 2019, na verdade, para vocês terem uma ideia, o país ele foi considerado o 13º economia do mundo, tá? Então, vamos analisar o mapa aí. Austrália, principais atividades econômicas. Estão vendo aí a espacialização dessas atividades e, de acordo com a legenda, eu só vou perguntar algumas para que vocês consigam identificar aí para mim, tá? Então, vamos lá. Principais centros industriais. Qual é a relação que a gente pode fazer na localização dos principais centros industriais com o mapa de densidade demográfica? Quem lembra? Oi? O primeiro da página, isso. Qual a relação que a gente pode fazer entre a localização da indústria com a densidade demográfica das áreas industriais? O que é que vocês acham? Cri, cri, cri. Ninguém sabe, ninguém sabe. Se vocês observarem aí, ó, se a gente comparar o mapa da página 65 com o mapa da página 67, vocês vão ver que os principais centros industriais, eles estão justamente localizados nas áreas onde a gente tem as maiores densidades demográficas, tá? Vamos lá. E aí, dentro das atividades econômicas, a gente vai ter aí, ó, mineração, destacando aí cobre, diamante, ferro, manganês, níquel, urânio, gás natural, carbono, carvão e petróleo, tá? E aí nós vamos ter áreas agrícolas extensivas e intensivas,
áreas agrícolas misturadas com bosques e áreas agrícolas misturadas com outros tipos de cobertura vegetal, tá? E essa área aqui mais central aqui, clara, definida aí como áreas não agrícolas, tá? Então percebam que nos três setores da economia, pelo menos no setor primário e no setor secundário, nós temos sim o desenvolvimento de atividades econômicas dentro da Oceania, tá? Vamos lá. Primeira questão. Em qual parte do território são encontradas as indústrias? Como você explicaria essa concentração? E aí, a gente já havia comentado anteriormente, foi a primeira pergunta que eu fiz a vocês, mas coloquem aí, na costa leste do território, vamos lá, na costa leste do território, onde estão localizadas o que, pessoal? As grandes o que, Arthur? Na parte leste da Austrália, a gente tem a maior concentração de atividades industriais, porque também a gente tem a maior concentração de grandes. Não, as indústrias já estão localizadas lá, mas estão lá porque a gente também tem lá a grande concentração de cidades, tá? Então coloquem aí. Na costa leste do território, onde estão localizadas as grandes cidades, tá? Na costa leste do território, onde estão localizadas as grandes cidades. Segundo, e quanto aos recursos minerais, em qual parte do território eles estão concentrados? É só vocês observarem aí no mapa, identificarem aí pela legenda quais são esses recursos minerais e identificarem em quais pontos eles estão localizados. O que é que vocês me diriam? Oxe, Léo, vou falar pra quê? Sendo que a resposta já tá aqui. Mas é o pessoal daqui da sala. Coloquem aí, tá? Ó, o que que acontece? Esse mapa aqui, a concentração dos recursos minerais, ele está muito espaçado, foi? Exato. Coloquem aí. Os recursos estão concentrados, vamos lá, todo mundo. Os recursos estão concentrados. Os recursos estão concentrados. Não. Principalmente próximo à Cordilheira Australiana e no Planalto Ocidental. Vamos lá. Os recursos estão concentrados, principalmente próximo à Cordilheira Australiana e ao Planalto Ocidental. Vocês podem conferir isso de acordo com o mapa de relevo que está presente para vocês na página. Os recursos minerais, estão concentrados, principalmente próximo à Cordilheira Australiana e ao Planalto Ocidental. Um mapa de relevo que está presente na página 62. Cordilheira Australiana e ao Planalto Ocidental. Terceiro, a Austrália possui uma grande diversidade de recursos minerais e energéticos. Você acredita que algum desses recursos traz valor energético? Explique. Então, de acordo com a legenda do mapa, a gente vê que os recursos naturais e energéticos, eles têm... A Austrália possui grandes reservas de muitos recursos, tá? E aí, é claro, esse tipo de recurso, ele vai trazer algum valor estratégico para a Austrália? Vocês acham que sim ou não? Por qual motivo? Vamos lá, Oi?
Isso. Em outras palavras, falando em outras palavras, a Austrália ela possui riquezas tanto de recursos naturais quanto da geração de energia, correto? Até aí tudo bem. Em termos de valor estratégico, ou seja, ela possui uma determinada reserva de um determinado recurso. Estrategicamente, dentro de uma economia globalizada, isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom. Por qual motivo? Porque dinheiro é que sobra. E, consequentemente, ela sai na frente de países que não têm o recurso. Eu ia dizer sobre a questão dos centros industriais, eles tinham a estratégia de sempre estar na vantagem, com mais recursos. Com certeza. Para algumas atividades industriais, a Austrália possui reservas de um determinado recurso mineral, isso vai ser muito importante, porque aí ela não fica dependente da importação desse recurso. E dentro de uma economia globalizada, frente a outros países, como vocês falaram, que não dispõem dessas reservas, é claro que ela vai ser muito mais estratégica para ela ter esse domínio, tá? Então, coloquem aí como resposta. A Austrália possui em abundância. A Austrália possui em abundância. Em abundância. Recursos que são escassos em outros lugares do mundo. Recursos que são escassos em outros lugares do mundo, tá? Isso. Vamos lá. A Austrália, isso. O senhor acha que o Liceu da Católica... Ali próximo da Católica? Sim. Eu tenho uma prima que estuda lá. Muito bom. É porque eu vou entrar lá. Muito o quê? Muito difícil entrar lá. É. Tem que ter indicação, né? Indicação de deputado. Vai? Mas eu não consegui entrar ainda não. Ainda não? Eita, porra. Porque pode ir. Eu fiquei sabendo que lá teve turmas que não abriu vaga, porque o quantitativo de alunos já era muito alto, entendesse? Aí, oficialmente, assim, na disponibilidade de vagas por parte do Estado, teve turmas que não abriu vaga. Se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar, que eu lembro, assim, por alto, eu sei que o 6º ano não abriu, mas não é o seu caso, eu sei. Mas o 6º ano não abriu, se eu não me engano. Pelo quantitativo próprio de aluno da escola e a demanda, né, de fora, né? Aí teve turmas que realmente não abriram vaga. Então, pessoal, e o valor estratégico é justamente por isso, tá? Porque a Austrália possui esses recursos que outros países acabam não dispondo, tá? Principalmente aí produtos como, por exemplo, o petróleo. Como vocês citaram aqui na sala, o país ele é rico em recursos minerais, como, por exemplo, o diamante, e é claro que, sendo um país rico em recursos minerais, a atividade mineradora ela é bastante desenvolvida, consequentemente. E é claro que, além da mineração, destacam-se aí as atividades industriais ligadas aí aos chamados bens de consumo não duráveis. O que seriam os bens de consumo não duráveis? Dei um exemplo aí para mim. Bens de consumo não duráveis. Dei um exemplo. Vamos lá. Bens de consumo não duráveis. Alimentação é um bem de consumo durável ou não durável? Roupa. Não durável. Bebida. Não durável. Ok. E claro que a maior parte dessas atividades industriais vão estar próximas aí dos grandes centros urbanos, tá? Destaque aí também para a agricultura dentro da Austrália, tá? Com técnicas modernas de cultivo e também de plantio, tá? Considerando, é claro, as questões aí para ter um maior aproveitamento do que é produzido, tá? Então, a tecnologia ela está muito envolvida dentro da atividade agrícola nesse país, tá?
Então, quando a gente pensa então nessas atividades agrícolas, a gente precisa entender que qual é a localização que a gente já havia falado sobre ela anteriormente. A atividade agrícola dentro da Austrália se concentra aonde? Na parte norte, sul, leste ou oeste? Norte, sul, leste ou oeste? As atividades agrícolas se concentram em qual parte do continente da Austrália? Se preciso, olhem os mapas da página 60, se precisar. Olhem os mapas da página 60. Se precisar, para responder, olhe o mapa da página 60. Então, vamos lá. Novamente, a atividade agrícola vai se concentrar em qual porção do território australiano? Norte, sul, leste ou oeste? Na página 69, terceira questão. Não, essa é uma pergunta aleatória. Não está no livro, não. As atividades agrícolas estão concentradas em qual parte do território australiano? Leste, não é isso? Exatamente. Por quê? As condições de relevo e de clima são totalmente favoráveis nessa porção do território, tá? Relevos geralmente mais planos e clima aí com características tropicais. Vamos lá. Isso. Já nas páginas onde a gente tem o clima com características de semiárido, a gente vai ter o desenvolvimento justamente da pecuária. 20, beleza. Ok? Nas áreas semiáridas, a gente vai ter o desenvolvimento da pecuária, tá? E aí, para que vocês tenham uma ideia, então, da importância da pecuária para a economia dentro da Austrália, a Austrália é o terceiro maior exportador de carne bovina do mundo, atrás apenas da Índia e do Brasil, tá? E atualmente a atividade econômica que possui a maior participação no PIB é o setor de serviços, tá? Com destaque principalmente para o turismo. Então aí, em termos econômicos, dentro do território australiano, a gente viu que a gente tem agricultura, pecuária, mineração, setor de serviços bastante desenvolvido, grandes complexos industriais. Tanto a indústria quanto a agricultura empregam também alta tecnologias em sua cadeia produtiva. Então, a gente percebe que, apesar de ser um país localizado no menor continente, que possui algumas adversidades climáticas e um território relativamente pequeno, ainda assim apresenta uma grande diversidade em suas atividades econômicas, tá? O outro país aí também que merece destaque é a chamada Nova Zelândia, como vocês estão vendo aí no mapa, tá? Principais atividades desenvolvidas na Nova Zelândia. Então, vamos lá. Temos aí áreas de bosques e florestas, áreas agrícolas misturadas com cobertura arbustiva, áreas agrícolas extensivas e intensiva, fontes de energia, principalmente carvão e gás natural, e indústria, temos algumas localização aí no mapa de algumas regiões industriais, tá? Se comparado, é claro, com a Austrália, a gente vai ver que a diversidade de atividades econômicas ela está um pouco mais limitada dentro da Nova Zelândia, tá? Mas ainda assim ela existe. Sigam aí para a página 69. Duas questões aí para a gente responder, tá? As atividades econômicas desenvolvidas na Nova Zelândia são tão diversificadas quanto na Austrália? Sim ou não? Não. Ponto. Aí eu pergunto a vocês, quem possui mais recursos energéticos, Austrália ou Nova Zelândia? Austrália. Quem possui mais indústrias? Então,
Por aí vocês já entenderam o porquê que a Nova Zelândia, em termos de desenvolvimento de atividades econômicas desenvolvidas, ela é inferior à Austrália, tá? Coloquem aí não, pois, é claro, possui menos recursos energéticos e o menor número de indústrias. Pois possui menos recursos energéticos e menos indústrias. Menos recursos energéticos e menos indústrias. E aí, destaque para a economia da Nova Zelândia é justamente a pecuária, tá? É um país aí que se destaca por ser o 5º país maior exportador de carne bovina do mundo, tá? Então, a cordilheira e os altos planaltos dificultam o desenvolvimento da agricultura, ou seja, o relevo da Nova Zelândia ele é muito mais acidentado se comparado ao relevo da Austrália. Então, consequentemente, algumas atividades acabam ficando comprometidas devido às formas de relevo, tá? Já a atividade industrial que existem dentro da Nova Zelândia, ela é voltada para o beneficiamento de produtos agropecuários, tá? Realizado na indústria aí de frigorífico, têxtil e laticínios, tá? Essa indústria de beneficiamento nada mais é do que a transformação da matéria-prima em algo que vai ser consumido pela população, tá? Então, vamos lá. E aí, dentro desse país, a gente observa aqui, ao mesmo tempo que o relevo, ele funciona como... Qual? Ao mesmo tempo que o relevo, ele funciona, então, como um empecilho para o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, tá? Eu estou explicando esse parágrafo aqui, tá? Ó, para que vocês não se percam, tá? Esse aqui agora, tá? Massa. Então, ao mesmo tempo que o relevo ele vai influenciar ou impactar de forma um pouco negativa o desenvolvimento das atividades econômicas, sobretudo a concentração de indústrias, por exemplo, e atividade agrícola, ele vai ser benéfico para o desenvolvimento de uma outra atividade econômica ligado ao terceiro setor da economia, que é justamente o turismo, tá? Então, o turismo aí, ele é voltado principalmente para a prática de esportes radicais, tá? Tanto que uma determinada cidade aí dentro da Nova Zelândia, ela é conhecida como a capital do mundo em prática de esportes radicais, tá? Vamos lá. A quinta questão aí, ela pede uma resposta pessoal para que vocês façam. E para a gente finalizar essa parte do assunto, pessoal, então, do arquipélago que compõe a Oceania, como vocês já sabem, tá? É um continente composto aí por diferentes ilhas, tá? As maiores, a Austrália e a Nova Zelândia, são as que mais se destacam do ponto de vista econômico dentro desse continente e são, consequentemente, seus maiores países, tá? Seja em território ou em desenvolvimento econômico. Ó, tem uma rede de palavras aí na página 70 e 71, vamos fazer ela. Começando pelo lado direito, tá? Vamos lá. Oceania, também chamada de Novíssimo Mundo, foi colônia de qual país europeu? É qual o idioma de lá? Como é o nome desse país? Austrália. Não, desculpa. A Oceania também foi chamada de Novíssimo Mundo e ela foi colônia de qual potência europeia? Foi colônia inglesa, pode ser também, não tem problema não. Esse quadrado aí do meio, esse retângulo aí do meio, é um país o quê? Arquipélago, não é isso? Podem colocar aí. Onde, quem são as suas duas maiores ilhas? A Austrália já tem completa...
Nova Zelândia e Austrália, tá certo. Austrália é uma ilha? Oi? Austrália é uma ilha? Não entendi. Austrália é uma ilha? É. A Austrália já tem aí, vocês completam com Nova Zelândia, né? A população é predominantemente o quê? Urbana ou rural? Urbana. Lá em cima, ó, no primeiro quadro da direita, urbana. E com grande diversidade de povos, onde predominam aí climas o quê? Áridos e semi na parte central. Vamos lá para outra página. Agora, se fosse na parte interior dele, que é mais no meio, seria. Isso mesmo, clima árido e semiárido. Médias e baixas altitudes localizadas na parte mais a leste favorece qual atividade? Abaixo, o relevo mais plano favorece o desenvolvimento de que atividade econômica? Ligada à terra. Só agricultura. Não, aqui é pecuária tem embaixo. Coloquem aí agricultura. Isso. E claro que não só agricultura e pecuária, né, pessoal? Todas as outras atividades econômicas, elas também são favorecidas, né? Ó, pessoal que está em casa, eu vou encerrar a gravação agora. Vou pedir para que vocês sigam aí respondendo aquelas questões e eu volto para a gente corrigir rapidinho, tá? Só um momento. Na página seguinte. Ah, na verdade, pessoal, faltam 5 minutos, né, para que vocês vão por intervalo, né? Esse é o faz o segundo, o quarto, o quinto. Vamos lá, vamos responder isso então, para a gente finalizar mesmo de vez. Não ficar devendo nada na aula de hoje. Vamos lá. 5 minutos aí dá para a gente terminar. Oi? Ó, pessoal, corrigindo aí rapidinho. Quem está em casa, vai anotando aí já, tá? Vamos lá. Ó, ao longo deste capítulo, estudamos alguns aspectos históricos, naturais, econômicos da Oceania. Com base nos seus conhecimentos sobre a localização do continente, explique a atual concentração de povos aborígenes nas áreas semiáridas e desérticas. Por que os povos aborígenes, são os povos nativos daquela região, daquele continente, hoje se localizam nas partes mais desérticas? Porque são naquelas áreas que tem mais presença de bosque, não sei o que. Deixa eu ver aqui no mapa. É um processo histórico aí que explica. Porque durante o processo de colonização, esses povos foram o quê? Das partes mais agricultáveis, de modo geral, digamos assim, onde tinha uma maior disponibilidade de recursos e climas mais amenos, e foram expulsos e acabaram indo se refugiar nos desertos. É por isso que tem uma região na Austrália que na página 67. Tem umas áreas lá não agrícolas. Tudo tem uma base de nessa área. Exatamente. Essa população acabou indo se refugiar no deserto. Então, coloquem aí como resposta: os povos aborígenes foram forçados a deixar suas terras, buscando refúgio nos desertos. Os povos aborígenes foram forçados a deixar suas terras, buscando refúgio nos desertos. Ok? O segundo, eu vou ler a pergunta e direto à resposta, tá? Deixar suas terras. Foram forçados a deixar suas terras, buscando refúgio nos desertos. Sobre a colonização da Oceania, é correto afirmar que, resposta correta, letra E, teve início na segunda metade do século XVII, por isso,
O território foi chamado de Novíssimo Mundo. Já já a gente encerra, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Só uma. Ó, letra A da terceiro, planícies e planaltos, coloquem aí. Planícies e planaltos na letra A. Letra B, vamos lá. Agricultura e pecuária. Qual é o segundo? O segundo é a letra E. Letra A, planícies e planaltos. Depois, agricultura e pecuária. Oi? Isso é da letra A ainda, né? Agricultura e pecuária. Não. Planícies e planaltos e pecuária. Quarto. FV, V, F, TV. Não, FF, FF, VF, VV. Quinto. 312. O sétimo, letra D. E o sexto, 3.026,1 quilômetros. Ô, Leonardo, volta aí no quarto, por favor. Voltar. Voltei. Só. Tá bom, pode descer pro sexto, por favor. Sexto aí, pessoal. Ó, vou encerrar a gravação aqui, tá? E vocês estão de intervalo por enquanto. Tchau para vocês.